Nessa foto podemos observar a diferença do tecido adiposo branco, comum ou unilocular, em comparação com o tecido adiposo marrom ou multilocular. Aqui a gente já pode observar várias gotículas de gordura na morfologia do adipócito, enquanto aqui tem uma grande gotícula de gordura. A principal diferença de função é que o tecido adiposo comum branco ou unilocular vai armazenar triglicerídeos e o tecido adiposo marrom vai usar esse triglicerídeo na queima de triglicerídeo, ele vai queimar esse triglicerídeo na mitocôndria e através da proteína desacopladora vai produzir calor na quebra do triglicerídeo. Então aqui a gente pode observar microscopicamente novamente as gotículas de gordura do tecido adiposo marrom. São várias gotículas, vários lóculos. Aqui a gente pode observar um esquema. A gente pode observar que tem várias mitocôndrias. Isso vai dar ao tecido adiposo marrom a coloração dele mais escura, justamente por causa, principalmente, desse excesso de mitocôndria que tem no tecido adiposo, no adipócito do tecido adiposo marrom. Também, em parte, porque ele é um pouco mais vascularizado, mas principalmente por causa dessa maior quantidade de mitocôndrias. Então, aqui a gente consegue observar na marcação o núcleo do adipócito, aqui um lóculo, uma gotícula, outra gotícula, outro lóculo, aqui outra gotícula. Então, aqui o citoplasma em amarelo e as gotículas, os lóculos de gordura em verde, o núcleo em vermelho. O tecido adiposo ele é mais encontrado principalmente na região das costas, do pescoço, também da axila, virilha, na gordura perirenal, na gordura ao redor também da glândula adrenal. Então, são os principais locais. Em mesentério também, às vezes, tem pouco. Já o tecido adiposo bege é um tecido que é diferente do tecido adiposo marrom. Então, ele vai ser encontrado principalmente misturado ao tecido adiposo branco. Então, aqui está o tecido adiposo branco, unilocular. Aqui está o tecido adiposo bege. Ele também é termogênico, assim como o tecido adiposo marrom. Então, os dois são termogênicos, ou seja, produzem calor, o bege e o marrom. Então, ele está aqui, nessa região aqui tem um adipócito bege, outro adipócito bege. Aqui tem tecido adiposo, adipócito branco, adipócito branco. Então, ele está misturado com o tecido adiposo branco. O tecido adiposo bege, ele é considerado intermediário. Dependendo das condições que aquele organismo se encontra, ele pode ter uma função se diferenciando em tecido adiposo branco, então ele pode se diferenciar em tecido adiposo branco, ou ele pode se diferenciar em tecido adiposo marrom. E a gente vai falar disso mais a seguir nessa aula. Já o tecido adiposo amarelo é encontrado na medula óssea, também chamado de tecido adiposo medular. Então, aqui tem a foto de um osso, aqui tem a medula óssea, e a gente pode observar os adipócitos amarelos na medula óssea. Ele é mais comum de ser encontrado principalmente nos ossos mais próximos à extremidade. É um tecido que está recém-descrito, ainda tem muitas coisas para se descobrir dele, mas ele já foi descrito, então eu coloquei aqui como parte da matéria. Então, a gente consegue observar aqui marcado amarelo. Aqui também tá? Eu não marquei todos, não, mas dá para vocês terem uma ideia. É até bom vocês tentarem identificar os outros adipócitos amarelos que estão aqui na foto. Tem em vários locais. Então, o tecido adiposo amarelo ele tem uma carga genética diferente do tecido adiposo branco. Ele é mais resistente à lipólise, então mesmo quando o organismo está perdendo energia, ele está com déficit calórico, é um tecido adiposo que é mais resistente do que o tecido adiposo branco na lipólise. Além disso,
Alguns estudos também dizem que o tecido adiposo amarelo ele pode regular, através de expressão de algumas moléculas, regular as células-tronco hematopoéticas, que vão dar origem às células sanguíneas. Também podem regular aqui um pouco da osteogênese. Então, elas têm outras funções diferenciadas do tecido adiposo branco. Embora a morfologia seja bem parecida com o tecido adiposo branco, ela tem outra função e tem uma carga genética diferenciada. A gente pode observar que ele é unilocular, então a função dele também é armazenar triglicerídeos. Com relação ao tecido adiposo rosa, também foi recém-descrito, mas tem vários artigos descrevendo tecido adiposo rosa, então a gente tem que falar dele. Ele é encontrado aqui no alvéolo mamário, então, quando tem produção de leite, então é um tecido adiposo que é específico de indivíduos do sexo feminino, e aqui a gente consegue ver uma célula que é morfologicamente compatível com o tecido adiposo rosa. O tecido adiposo rosa ele tem a função de produção de leite, então ele vai estar aqui ajudando a produzir o leite durante a lactação, né, o momento de lactação. O tecido adiposo rosa ele pode ser oriundo do tecido adiposo marrom ou do tecido adiposo branco. Então aqui marcado, ó, o adipócito rosa, marcado aqui o núcleo dele em rosa mais claro e aqui no roxo o citoplasma com a gotícula de lipídio. Com relação então à diferenciação do tecido adiposo, existem duas células que vão dar origem aos mais conhecidos, que são o tecido adiposo branco, bege e marrom. A célula-tronco perivascular se diferencia em lipoblasto inicial, um pré-adipócito, que vai dar origem a tecido adiposo branco e tecido adiposo bege. Então, a partir do lipoblasto inicial, vai surgir o lipoblasto intermediário, lipoblasto maduro, até gerar o tecido adiposo branco bem diferenciado adulto. Já com relação ao tecido adiposo marrom, a célula progenitora miogênica se transforma em lipoblasto inicial e vai gerar o tecido adiposo marrom. Com relação à transformação do tecido adiposo bege em tecido adiposo branco, vai depender principalmente do estado nutricional desse organismo. Então, se esse organismo está com ganho calórico, ele está ganhando peso, o tecido adiposo bege pode se diferenciar em tecido adiposo branco. Já se o inverso ocorre, tem déficit calórico, exposição ao frio e exercício principalmente, né? A exposição ao frio, nesse caso, é até um fator mais bem descrito e mais relevante. O exercício também, mas a exposição ao frio é o mais conhecido e o mais relevante. É uma exposição ao frio crônica, ou seja, um tempo prolongado de exposição ao frio vai levar à diferenciação do tecido adiposo branco novamente em tecido adiposo bege. Então ele pode se transformar em tecido adiposo branco, depois ele pode retornar a ser tecido adiposo bege. E ainda o que é chamado de embranquecimento do tecido adiposo, tá? Quando o tecido adiposo bege passa a ser tecido adiposo branco. E pode acontecer ainda do tecido adiposo bege se tornar tecido adiposo marrom, principalmente relacionado à perda de peso, exposição ao frio também, aqui é bem relevante, pode levar ao tecido adiposo bege se transformando em tecido adiposo marrom. Caso essa exposição à temperatura baixa seja revertida e também comece a ocorrer ganho calórico nesse organismo, o tecido adiposo marrom, então, pode retornar a ser tecido adiposo bege. Então, ele pode se diferenciar em marrom e voltar a ser bege. Essa diferenciação em tecido adiposo marrom se chama escurecimento do tecido adiposo. Tem vários estudos associados à obesidade que estão estudando
a atuação do tecido adiposo bege, porque se for possível induzir a modificação do tecido adiposo branco em bege, o tecido adiposo bege, como já foi falado, ele é termogênico, ele queima, né, ele transforma o triglicerídeo em calor. Então, isso vai aumentar uma queima energética nesse organismo e pode ajudar o emagrecimento desse indivíduo obeso. Então, quando ocorre gestação e lactação, o tecido adiposo branco e o tecido adiposo marrom podem se diferenciar em tecido adiposo rosa. Quando acaba a lactação, então pós-lactação, o tecido adiposo rosa que produz leite, ele volta então a ser, no caso aqui, tecido adiposo branco. Se foi diferenciado através de tecido adiposo marrom, ele pode então retornar a ser tecido adiposo marrom. E existem estudos também que dizem que o tecido adiposo branco pode se diferenciar diretamente em tecido adiposo marrom e o tecido adiposo marrom se diferenciar diretamente em tecido adiposo branco. Também na conversão de tecido adiposo marrom para branco é chamado de embranquecimento da gordura e na transformação do tecido adiposo branco para tecido adiposo marrom, escurecimento da gordura. Essa passagem, essa transformação direta de tecido adiposo branco em tecido adiposo marrom em tecido adiposo branco, é chamada de transdiferenciação. Com relação à transformação de tecido adiposo bege em branco ou tecido adiposo bege em marrom, ainda está no nível inicial de estudo dessas transformações todas. Até alguns anos atrás, nem tinha descrição do tecido adiposo bege, nem do rosa, só do tecido adiposo branco e do tecido adiposo marrom. O tecido adiposo amarelo também foi descrito alguns anos atrás, bem recentemente, também está sendo inicialmente estudado. Se esse conteúdo foi útil, curta, compartilhe e se inscreva. Ajuda bastante o canal. Considere também apoiar e manter esse conteúdo acessível de qualidade a todos através do YouTube, por Pix ou PayPal. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão para melhorar o conteúdo, diga nos comentários abaixo.